Mas, Juliana, você está se desviando que nós fizemos uma pergunta que você não respondeu para a Eita. gente aqui. Ah, Os 3 cases meu Deus. mais inusitados que você pode contar. Não, que Sem se tipo... nome, né? Não, claro, né? Com todo o sigilo que o processo pede. Pode ser lá em Guaxupé, você tem Londrina, Do Rio. Bela Vista do Paraíso. Tem que se identificar no case, né? Você não o identificou, isso é Ah, importante. Você já O nossa cara problema- no chat, a pessoa O, pro- o problema é o cara errado se identificar, né? Mas ela não foi minha advogada? Como que ela sabe? É. Não, mas tem muitos casos divertidos, assim. Não tô, em mente não tá vindo nenhum agora, mas tem situações. Ai, gente, é muito divertido. Bom, apenas fala. então, tenho clientes, por exemplo, que ficam com medo de sair, né, depois do divórcio. Então, me ligam pedindo conselhos, né? Eu posso sair? Se meu ex descobrir, eu Como vou assim, perder a sair pensão dos meus Sair filhos. de uma balada? Assim? Já tive situações assim. Doutora, eu tô sendo paquerada, eu posso? Eu falei, gente, eu não sou conselheira emocional, né? Já tive que falar isso algumas vezes. Eu falei, olha, isso você vai ter que resolver na terapia, né? A questão aqui é só jurídica. Muitos casos assim, né? A maioria porque as pessoas ficam muito inseguras, né? E advogados de família, a gente acaba criando um vínculo muito forte com o cliente, né? Então eu recebo ligações para várias coisas, né? Para várias coisas. Tipo, uma vez que me ligou 1h da manhã, graças a Deus eu não ouvi. E no dia seguinte ela brigou comigo. Te liguei há 1 hora. Eu estava. Não falou a hora, né? Mas eu te liguei, eu estava em perigo. Eu falei, gente, liga para a polícia, né? Não para advogado. Como assim? O que eu ia fazer? Eu ia ir para apanhar junto, né? Ela deve ter olhado o teu tamanho pra chegar aquela mulher de 2,5 metros aqui, ele vai ficar. Mas... Me defenda, não. Juliana me defenda. Aliás, aproveitando esse assunto, né? Como é que é a questão das medidas protetivas? Então, são bem eficazes, são bem eficazes. Tem uma coisa que funciona no Brasil, é a medida protetiva contra a violência contra a mulher. Ainda bem que não tem medida protetiva a favor de político, né? Mas olha, já que você falou que funciona a favor da mulher, e você teve algum caso de homem pedir Tive. protetiva contra a mulher? Tive, porque as pessoas confundem muito e vira piada, né? Ah, já que tem Maria da Penha, tem o João da Penha, né? Tem o Zé da Penha. A lei é uma só, né? O Código Penal fala, inclusive, essa medida protetiva, ela já existe há muitos anos antes da Maria da Penha. A questão é que a violência contra a mulher é tão grande, era tão ocultada e tão difícil que eu já presenciei mulher indo na delegacia e o delegado fala assim, isso não é nada, o que você fez para apanhar? E são coisas que foram necessárias, né? O desenvolvimento, então, a elaboração de uma lei específica para que as mulheres tenham um pouco mais de proteção e um pouco mais de visualização dos direitos dela. Né? Mas já aconteceu, eu tenho alguns casos no escritório, inclusive, que a mulher não pode chegar perto do homem. Aliás, tem um caso. Mas isso não posso contar. Agora quer ficar interessante? Negócio desse. Dá mais vinho Vamos lá, mais um vinho, mais um vinho, mais um vinho. Mas enquanto você vai criando coragem para contar essa história, eu tenho uma história para contar quando eu fazia consultoria empresarial. Uma empresa multinacional me contratou para resolver um problema de sucessão de uma empresa. Ó, você não vai escapar da resposta. Ele tá te livrando. E chegando lá, não vou citar a cidade nem o negócio, Claro. a empresa tinha recentemente Cujo CNPJ é. Desde tal data, o pai tinha falecido e os filhos então começaram a assumir o negócio, que era um grande negócio. E começaram a dividir os papéis, que o pai antes tomava conta, tomando todas as decisões, os filhos eram, digamos assim, uma espécie de gerentes em cada das áreas. E aí começaram a subir para nível de diretoria. Mais velho, o filho mais velho, o que tentou tomar o poder mais rápido e, no entanto, o poder subiu a cabeça. Começou a ter um caso com a secretária.
A mulher descobriu e deu a separação. Porém, não houve a perda das ações da mulher e ela continuou indo para a empresa e queria um cargo também na diretoria. Ui. Nesse intervalo de tempo, a filha mais nova, que até então era solteira e não tinha nenhum interessado, apareceu interessado e casou-se rapidamente. E o rapaz também veio querer fazer parte da diretoria. Que bagunça, né? Ninguém se Tinha, ninguém se preocupou com o planejamento sucessório tinha Não, quantidade de e empregado organizar. suficiente para Ninguém tanto se preparou chefe? em tinha. em organizar Era o uma grande regime de empresa. Eu bens. só não vou citar Hum, muitos detalhes aqui, porque eu não quero identificar quem hum. era o cliente, né? Mas, enfim, então vocês imaginam a situação que estava na empresa. Tô tentando É, imaginar. então você imagina uma reunião de diretoria como era animada, né? Nossa, É. devia ser divertida pra E caramba. Era tipo aquela para, situação, né, da mãe separando e os filhos. para piorar mais a situação ainda, o irmão mais velho nomeou uma diretoria para a amante. Então, Então, então aí, dá. tudo para ajudar. Então vocês imaginem como era assim uma coisa fácil de resolver, né? É muito chato. Sabe o que que é a É. pior coisa que acontece no escritório? É quando eu recebo a cliente, que ela, eu preciso marcar uma consulta, tal, com a doutora Juliana, sobre separação, sobre alimentos. E a pessoa chega. Quando a mulher chega, já pensa assim, alguma coisa com relação ao filho e tal. Mas não, olha, é com relação ao filho do marido. E isso eu acho a coisa mais absurda do mundo, porque assim, é a nova esposa querendo resolver o problema do marido, que não teve a coragem de resolver por si próprio, deixou o negócio explodir e pegou a nova esposa para resolver o problema para ele com um advogado. E sabe, essas questões assim são Meu para mim Deus. inadmissíveis, né? Isso é muito grave. Eu tive um caso, inclusive, que é muito antigo, ela nem vai assistir isso, certamente, mas e que eu achei um absurdo, porque ela já era mãe de um filho do marido atual, então ela sabia o quanto custava uma criança, né? E ela estava no meu escritório pedindo para reduzir os alimentos dos filhos dele do outro casamento. E eu falava assim, mas, né? Será que você não percebeu que você vai chegar na mesma cilada, né? Daqui a pouco vira a página 3 e você vai estar nessa mesma situação. E de fato aconteceu, né? Ela chegou na mesma situação. Então essas coisas tem coisas bem ruins também, né, no escritório. Muita violência, a gente enfrenta, tem dias que eu saio do escritório bem arrasada, assim, sabe? Violência contra a criança, isso machuca Uf. demais, né? Machuca demais. Mas a gente está aí para enfrentar e contribuir no máximo, né? O advogado de família, não tem como a gente ir para o embate o tempo todo. A gente não tem como ser só beligerante, sabe? Que é um termo que a gente, jurídico, né? Que é de estar o tempo todo querendo brigar e ganhar, porque a gente nunca ganha. Uma sentença em direito de família nunca vai beneficiar. Pelo contrário, todos vão sair perdendo. Então, a nossa grande luta é que as pessoas consigam se entender, que as pessoas consigam olhar para o outro, né? E para isso a gente tem inúmeras formas de resolver isso, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar que pode trabalhar com terapias, a gente tem cursos de parentalidade, que eu falo que isso é uma falha, que tinha que ter curso de casamento, né? Não tem nas igrejas, mas tinha que ter curso de divórcio, porque a pessoa se separa e ela não sabe para onde ela vai, Pois é. ela não sabe que rumo É tomar, uma né? coisa, porque na igreja o casamento é para sempre, mas a vida se impõe, né? Exatamente, o Realidade se amor impõe. acaba, infelizmente, né? A gente gostaria que Eu não. tenho uma teoria que namoro é o encontro de duas pessoas que vendem uma para outra aquilo que não são. E o casamento mostra a verdade dessas duas pessoas. É o pós-venda. Hein? É o pós-venda. O produto não era bem aquilo, a garantia não era bem aquela, Talvez né? o test drive sugerido pela mãe do Emerson talvez valha a pena. Não vale, porque a verdade não vai ser mostrada no test drive. Não vai, não É vai. igual o contrato de experiência, né? Quando a experiência é a mesma Empregado coisa. Então, convivência das pessoas é que é um grande desafio, né? E muitas vezes nós temos medo de mostrar quem nós realmente somos Uhum. e não sermos aceitos, né? Só que Acho que depois, o a hora que maior cai, problema do ser humano é a é aceitação. aceitação. A necessidade de aceitação e o medo de não ser aceito. A segunda situação que eu acho que é mais agravante atualmente é que as pessoas estão sendo criadas sem limites. E aí, quando isso passa para uma relação, a pessoa não sabe os limites da relação. Porque aí passa a ser não mais eu, mas nós. E como é que eu lido com nós e não mais o eu, né?
E muitas vezes o eu quer prevalecer sobre o nós. E aí é que a coisa não tem mais Eu estava controle. eu estava lendo um artigo de uma juíza que eu sigo lá do Rio de Janeiro, Andréa Pachá, ela tem livros excelentes, assim. E teve uma situação dessa, que ela foi juiz da vara de família durante muitos anos, e ela conta várias histórias, né? E uma delas foi isso, ela falou um casal recém-formado, recém-casado, eles tinham 3 meses de casamento, eles entraram no pedido de divórcio. E eles muito jovens, ela queria entender o motivo daquilo, né? E eles disseram, casamento não era o que a gente imaginava, não. Né? Agora eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que lavar minha roupa, eu tenho que fazer minha comida, minha mãe não cuida mais das minhas coisas, ela que era minha mulher que devia fazer, não faz, mas eu tenho que trabalhar, ele que era, né, deveria Eu fazer. esperava isso dele. Mas aí você vê como as pessoas são despreparadas, né? E eu concordo com você, tá cada vez pior. Cada vez mais crianças, mais filhos únicos crescendo, né? Menos a taxa de natalidade diminuindo cada vez mais. Então a gente vê que a população daqui para frente vai ficar cada vez mais individualista, a mulher se postergando cada vez mais a gestação, né? Agora eu vou te perguntar uma coisa absurda. Talvez não seja tão absurda. Nos dias de hoje, e pet, tem alguma coisa Tem de família? tem direito de pet, com certeza, né? A gente já faz Porque divórcio, hoje não tem incluir. filho mais, né? Tem. Não que não As tem crianças filho estão mais, sendo né? Mas substituídas estão por pets. substituindo por pet. Mas e É aí, o que você verdade. diz sobre isso? Não, já tem direito a alimentos, inclusive, compartilhamento de deveres e obrigações e deveres. Na dúvida com quem vai ficar o pet. O juiz coloca o pet e Existe. os dois chamam. Vem cá, vem cá, Guarda vem cá, vem cá. compartilhada, guarda compartilhada, É. exatamente. Porque o pet, se você for pensar bem, é uma despesa, né? É. Eu tenho 2 lá, que Deus me livre. Tô doida pra dar fim neles, não consigo. Olha, cuidado. Cuidado que nós Nossa, temos Vamos fazer é um mentira, corte depois brincadeirinha, disso. brincadeirinha. A advogada quer dar um fim nos cachorros. Mas meu filho é Meu apaixonado, advogado enfim. quer dar sumiço nas provas. Mas é caro, né? É Eu caro. tenho um goleiro que sabe dar fim pro Né? Mas é isso. E aí as pessoas, geralmente os cachorros, né, os pets, enfim, são agregados na família até para agradar uma criança. E aí quando separa, aquilo ali fica para quem ficou com a criança. Então você tem que incluir nas despesas, né? A gente inclui. Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta para você, que há um tempinho atrás eu estava lendo uma reportagem sobre uma questão que é muito crítica na Itália. Não sei se no Brasil ela é tão crítica assim. Mas um filho de 42 anos de idade entrou na justiça contra o pai para o direito dele continuar vivendo com os pais. Foi É. nos Estados Unidos. Não, mas isso aí o que eu li foi Foi na na Itália. Itália. E aí Tem um caso igual essa nos Estados mesma Unidos. justiça contava o quantos casos existem na Itália dos filhos que não têm nenhum emprego, não foram para a escola e continuam na casa dos pais com a idade acima dos 30 anos. É grave, no Brasil não é diferente. Eu advoguei muitos anos no Rio de Janeiro, né? Então, e lá a cultura do assistencialismo e do funcionalismo público é muito grande, porque foi uma capital, né? Foi a capital do Você Brasil. sabe que eu tenho uma sensação que o carioca se ressente até hoje de Rio não Muito, ser mais capital. muito E demais. vive como se ainda fosse, né? E vive como se ainda fosse, né? Eu não sei agora, eu tô fora do Rio já há 7 anos, mas eu acho que demora mais de 7 anos para mudar essa cultura. Mas o que eu via muito no meu escritório eram homens e mulheres de 50 anos querendo postergar uma pensão militar ou do estado ou federal, né? E então existia, agora não tem mais, mas existia à época a possibilidade da mulher não se casar para ela continuar com a pensão do pai. Então ela vivia em união estável, tinha filho, neto e era solteira perante o estado, perante a federação para ela continuar recebendo a pensão militar dela. E quando isso já não era mais possível, eles traziam os filhos pedindo que eu pedisse que os avós pedissem a guarda desses filhos para considerar que esses filhos eram dependentes da avó, porque a avó ia morrer e a pensão ia continuar para o filho. Então, você vê, é algo muito parecido, né? As pessoas não querem trabalhar. E isso é muito forte. Aqui no Paraná eu nunca peguei nada parecido, mas no Rio de Janeiro eu peguei muitos. Mas eu vi um caso no Rio Grande do Sul que a moça deu à luz a um bebê e no cartório registrou o pai dela, que era militar, como pai do filho dela.
Isso. Como se ela tivesse um filho com o próprio pai. Quer dizer, a criança era Caramba. filha e neta do É, por cara, né, ao conta dos mesmo tempo. alimentos, pra Porque manter aí a o cara é filho do pai, que ia, em algum É. momento ia morrer e ia deixar a pensão pro moleque. Só colaborando aquilo que o Emerson falou sobre o Rio de Janeiro, existem muitos órgãos federais que a sede ainda é no Rio de Janeiro, Uhum, não só em Brasília. uhum. Então existe muito ainda uma estrutura A sede da federal Petrobras ainda é como no se Rio. fosse capital no Rio de Janeiro. exatamente. E essa cultura foi implantada desde a chegada de Dom Pedro, E a Dom família Pedro, João, imperial. Dom João VI Família no Brasil. imperial, Não, em 1808. e ali Aham. começou as benesses. Porque quem Sim. estava lá disse: olha, eu posso ceder minha casa para o senhor ficar, desde que o senhor me faça algum favor, né? Mas que favor? Não, agora não é hora de eu pedir esse favor, mas depois eu peço, né? E assim começou essa cultura no Rio de Janeiro. É isso. E o que você falou, isso é muito notório lá. É demais notório lá, né? Tanto é que o Rio de Janeiro tem ainda muitas das suas verbas federais do quê? Ligadas à Petrobras. Hum. Então, se a Petrobras sai de lá, acaba o estado do Rio de Janeiro. Metade da população trabalha na Petrobras ou para a Petrobras. É. E Ou vive de seja, royalties da Petrobras. É. família que... Tem a Vale também, né, que é muito forte lá. Uhum, Sem Vale do dúvida. Doce é muito forte lá.